eu separei 13 mitos e verdades sobre hipertensão. Alguns deles você vai se surpreender. Roda a vinheta. Sem muitas delongas, vamos logo direto ao assunto. Primeira pergunta. A forma correta de verificar a pressão é no braço esquerdo. Mito ou verdade? Mito, gente, tem nada a ver. Vira e mexe, eu vou verificar a pressão dos meus pacientes aqui, eles dão logo o braço esquerdo, eu vou e verifico do braço direito só para contrariar. Você é o bichão mesmo, hein? Não tem nada a ver com isso. Eu poderia explicar isso melhor através da lei dos vasos comunicantes. Vai complicar demais. Mas veja só, imagina um paciente que não tem o braço esquerdo. Como é que eu vou verificar a pressão dele? Aí vou verificar no braço direito. E quem não tem os dois braços? A gente verifica até na perna. Claro que na perna é um pouco maior do que do braço, tá? Mas só para vocês saberem que isso aí é mito. Você pode verificar sua pressão em qualquer um dos braços. Ah, doutor Cota, mas eu já vi que num braço tem uma diferença da pressão do outro. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Essa pressão não pode variar de 10%, mas isso é assunto para outro vídeo. O sal aumenta a pressão. Mito é verdade? Esse é verdade de vera. Gente, o sal aumenta a pressão. Isso aí você já sabe, né? Isso aí já é careca de saber. Mas tem alguns dados aqui que são interessantes para você saber. Quanto que o sal aumenta a pressão? Vamos lá. A recomendação é que a gente consuma no máximo 2 gramas de sal por dia. E que essa redução de sal, ela pode cair sua pressão mais ou menos ali 5 a 6 milímetros de mercúrio. Como se fosse ali, se sua pressão está dando 12 por 8, ela caía para 11,5 por 7,5. Então não é um aumento tão expressivo. Mas quando vai somando várias coisas que você faz, isso aí vai contabilizando, vai aumentando mais a sua pressão. O grande detalhe aqui é que você pensa o seguinte: não, doutor Cota, eu nem coloco sal na minha comida é insossa. Só que você esquece de contar o sal embutido de outras coisas. Por exemplo, alimentos ultraprocessados, carne processada, tem muito sal, queijo, pão, os temperos preparados. Eu vou colocar um dado aqui para você que você vai se surpreender. E não para não parecer que eu estou mentindo, eu vou deixar aí na tela para você. Você sabe a quantidade de sal que tem num pão francês? 290 miligramas de sal. E uma fatia de queijo? Vou deixar aí na tela também para você ver. 120. Vou dar um exemplo aqui para vocês de sal que você está comendo que você nem está contabilizando. Vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma merenda e você vai comer um pão francês com uma fatia de queijo. Qual a quantidade de sal que tem no pão francês? Vou deixar aí na tela para não passar por mentiroso. Ele tem 290 gramas de sal. E uma fatia de queijo? Está aí na tela também para você. 120. Quando você junta os dois, para fazer ali um sanduíche, vai dar 410 miligramas de sal. Ora, se você só pode comer 2 gramas por dia, você consumiu mais de 20%. 1/5 do sal apenas num pão francês com uma fatia de queijo. Imagina tudo aquilo que você vai colocando durante o dia. Então você tem que tomar cuidado com outras coisas que têm muito mais sal do que isso. Então fica alerta. Sal aumenta a pressão, só que você tem que contabilizar o sal que já está embutido na comida que você não está nem percebendo. Terceira pergunta. Mito ou verdade? Remédio da pressão, ele tem efeito em menos de 30 minutos para baixar a sua pressão. É falso, gente. Tem muitas vezes o paciente que está com uma pressão de 18 por 11. Aí ele quer colocar um comprimido de captopril embaixo da língua, que está errado, não pode colocar embaixo da língua, você tem que engolir. Já fiz um vídeo sobre isso. E que você quer que em 30 minutos sua pressão já esteja baixando, mas não vai em um mês. O remédio ele vai levar 30 minutos para ser digerido, para começar a ser absorvido, para ele começar a fazer efeito daqui a 2 horas. Então não adianta ficar desesperado querendo que o remédio baixe logo sua pressão. Não é assim que funciona, tem que ter mais calma. Se quiser fazer o efeito rápido, só se for injetável, e olhe lá, não se deve fazer isso, a não ser em casos excepcionais. Se você baixa muito rápido sua pressão, diminui o fluxo de sangue para o seu cérebro e você pode ter um derrame por conta disso. O pessoal das mais antigas
antigamente colocava aquele adalate piringual, colocava umas gotinhas debaixo da língua, aquilo ali aumentou o caso de AVC. E claro que se você tá até agora aqui, é porque você tá gostando do jeito que eu tô passando aqui para vocês. Então eu acho que esse vídeo já vale seu like e já vale a inscrição no canal. Pra quê? Pro YouTube lhe avisar, toda vez que tiver um vídeo meu, eu sempre vou trazer aqui essas informações para vocês de fácil entendimento e sempre com uma pitadinha de humor. É verdade. Quarta pergunta. Pressão alta não dá sintoma. Mito ou é verdade? Gente, isso é verdade, mas tem ressalva. Calma lá. É verdade que na gigantesca maioria das vezes, os pacientes não sentem sintoma nenhum. Você conhece pessoas que estão com uma pressão de 18/12 e não sente nada. Na verdade, na maioria das vezes, não foi a sua pressão que provocou esses sintomas, mas sim esses sintomas que provocou a sua pressão alta. Mas, como eu disse que tem a ressalva, sim, é verdade, tem ressalva. Alguns pacientes podem sentir sintomas, como por exemplo, a própria dor de cabeça. São pressões muito altas. Pode sentir tontura, pode sentir pontinhos brilhantes na vista, a gente chama de escotoma. Sabe aqueles pontinhos brilhantes, tipo, parecendo, a gente chama também de moscas volantes. Pode provocar dor no peito, pode provocar cansaço, falta de ar, isso é verdade. Mas isso é a exceção. Via de regra, hipertensão, pressão alta, não dá sintoma. Eu tô passada, só... Próxima pergunta. Para você verificar sua pressão, precisa tirar o relógio? Mito ou verdade? Gente, isso aí é mito, não tem nada a ver. Eu já fiz um vídeo também sobre isso. Toda vez que eu vou lá verificar a pressão do meu paciente, lá vai o paciente querer tirar o relógio. Isso é mito, não precisa tirar seu relógio. Aí você pode dizer assim: Mas doutor Cota, o meu aparelho de verificar pressão é esse de pulso. Eu tenho que tirar o relógio? não, você não tem que tirar o relógio. Basta você, puxa o relógio para cá e coloca o aparelho de pressão aqui em cima. O que não pode é você colocar o relógio para cá e ficar apertado, impedindo o fluxo de sangue e querer verificar a pressão depois do relógio. Aí tá errado. Mas você verificar antes do relógio, tranquilo, não tem problema nenhum. E na dúvida, faz mais fácil, né? Coloca no outro braço, não tem por que complicar. É claro. Sexta pergunta. Leite faz mal para quem é hipertenso? Mito ou verdade? Lendo 3.000, qual é a resposta? Esse eu tenho certeza que muita gente vai errar. Gente, isso é mito. Certa resposta. E vou além. O leite pode ajudar a baixar a sua pressão. Eu sei que vai ter aqueles que vão falar porque o leite inflama e não sei... Isso é, meu Deus do céu, não sei quem foi que começou essa história. Não. Para não passar que eu sou mentiroso, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aí na tela para você a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Hipertensão que fala sobre o leite, que ela até fala, acompanhe aí comigo, estudos sugerem efeito hipotensor modesto. Efeito hipotensor pode baixar sua pressão. Agora tem a ressalva, que deve ser dado preferência por leite desnatado, com baixo índice de gordura. Porque aí sim, a gordura do leite é uma gordura saturada, que aumenta o risco de aterosclerose. Isso vale também para laticínios, tá? Aí só tem que tomar cuidado com a história do queijo, que tem gordura, que tem o sal. Mas, por exemplo, a turma aí dos marombados, whey protein é uma boa saída para você, sim. Isso aí pode lhe ajudar. Então, notícia boa aí pro pessoal da maromba. Sétima pergunta. Alho abaixa a pressão. Mito ou é verdade? Essa é verdade. Agora, calma lá que tem a ressalva, né? Tem gente que tá com a pressão de 18/11, aí quer ficar mastigando o alho, fica com hálito. Gente, já teve paciente que chegou aqui comigo que empechou minha sala, pelo amor de Deus. E pensa que a pressão vai cair de 18/11, vai dar 12/8, mas não vai mesmo. Ele tem um efeito hipotensor de leve? Tem, e é de leve. Parece que é mentira, mas assim, a gente tem que provar. Então vamos lá. Não está na última diretriz de hipertensão, dessa de 2020, está na diretriz de hipertensão de 2016. Mas vou compartilhar com vocês aí na tela, tá aí a prova de que realmente o alho
ele baixa a pressão. Ele tem estrutura lá, como por exemplo a alicina, que pode ajudar a baixar a pressão. Então, realmente, é verdade, o alho baixa a pressão, mas não é aquele santo milagroso que você pensa, não. 8ª pergunta. A pressão diastólica, aquela menor, ela é mais perigosa do que a pressão sistólica, que é a maior. E aí? Mito ou é verdade? Essa é mito. Isso aí realmente veio, lá atrás. Eu acho que eu vi isso aí na época que eu estava lá na faculdade de medicina. Isso faz tempo, aí é quase 30 anos já. Realmente tinha essa história. Hoje em dia não tem mais isso, gente. Tanto faz. A diretriz brasileira de hipertensão, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, fala que tanto uma como a outra estão altas, tem que baixar. Às vezes chega o paciente comigo e tá, por exemplo, paciente idoso, isso é muito comum. O paciente idoso tem a pressão sistólica maior lá em cima e a pressão diastólica aqui embaixo. E aí ele chega comigo aqui no consultório com uma pressão de 17/6. E aí eu tenho que baixar o 17, só que fatalmente vai baixar também o 6. Aí eu coloco a pressão dele para 14/4. Aí ele fica desesperado. Não, gente, é isso aí mesmo, tá? Fique sabendo, o idoso ele vai acontecer isso aí, a pressão sistólica vai subir, a diastólica vai reduzir e nós temos que tratar a sistólica, tá bom? 9ª pergunta, agora vai aqui para a turma do pessoal que gosta da pirita. Eu amo você! Álcool aumenta a pressão. Mito ou verdade? Verdade. O álcool aumenta a pressão. Mas também tem ressalvas. Eu quero explicar essas ressalvas aqui para vocês. E para não passar por mentiroso, eu também quero deixar aqui a diretriz de hipertensão que fala, tá aí na tela para você ver, olha só. A redução ali do álcool, a pessoa parar de beber álcool, bebida alcoólica, ela pode reduzir em 6 milímetros a pressão sistólica, mais ou menos, e 4 milímetros a pressão diastólica. Então aqui comprovado que realmente, se você tira o álcool, sua pressão cai, é porque com álcool sua pressão sobe. Então, confirmado, isso é verdade, o álcool aumenta a pressão. Mas agora vamos para a ressalva. Essa redução que eu acabei de falar para vocês, ela só vale para pacientes que estejam fazendo o uso abusivo de bebida alcoólica. As pessoas que fazem o uso em dose moderada e que param de beber, realmente não teve essa diminuição da pressão. E aí vem a grande dúvida. Doutor Cota, o que é uso moderado de bebida alcoólica? Vamos lá, então, para vocês não terem mais dúvida. Uso moderado de bebida alcoólica. Vamos começar logo pela cerveja, que é a maioria do pessoal gosta. Não pode ultrapassar 600 ml por dia. Seria uma daquelas garrafas, tá bom? O pessoal do vinho, 2 taças. O pessoal da bebida destilada, né? Então, uísque, cachaça, tequila, não pode ultrapassar 1 dose. Agora, ressalva da ressalva. Esses valores só valem para homens. Mulheres e homem de baixa estatura é metade. Exatamente. Você, mulher que gosta de beber, é no máximo 300 ml de cerveja. Mais do que isso, é o uso abusivo da bebida alcoólica. O quê? Não acredito. 10ª questão. Remédio para pressão leva à impotência masculina. Mito ou verdade? Isso é verdade com ressalva. Deixa eu explicar aqui por quê. O pênis ele é como se fosse um pistão. O que acontece? Para ele ficar ereto, ele entra em sangue e ele aumenta de tamanho. Ora, se você diminuir a pressão com que o sangue chega, vai dar uma amolecida. Mas isso não é muito comum, é um efeito colateral que é relativamente raro. Claro, existem remédios que fazem isso muito bem. Nossa, tem uns que, se eu quiser me vingar de algum homem, eu vou, por exemplo, passar para ele metildopa. Pensa num remédio bom para deixar o cara fraco. Agora, por exemplo, tem um medicamento que ele pode até ajudar, que seria o lebivolol, porque ele aumenta a produção de uma substância chamada de óxido nítrico, que faz uma vasodilatação que chega mais sangue para o pênis. Aí o paciente pode até dar uma melhorada. Então é por isso que, assim, é verdade, porque pode acontecer isso, não é uma coisa frequente, é a exceção da exceção. A
texto a maioria dos meus pacientes tomam e não tem problema de ereção nenhuma, mas o outro pode acontecer, aí é bem simples, não é para parar de tomar o remédio, é só mudar a medicação, porque se você para de tomar o remédio, você pega um AVC, aí mesmo que tu não vai conseguir fazer nada. 11ª questão. Pessoas que são hipertensas, basta mudar o estilo de vida, perder peso, fazer atividade física, ter alimentação saudável, que a pressão volta ao normal. Mito ou verdade? Essa é mito. Tem nada a ver, gente. Claro que existem pacientes que se tornaram hipertensos por conta de um estilo de vida que não é saudável. O cara engordou 20 quilos, o cara ficou sedentário, tá comendo mal, tá comendo muita salgada, aí ele ganhou pressão alta por conta disso. Óbvio, se ele tira tudo isso aí, ele deixa de ser hipertenso. Mas existem pacientes que são hipertensos que têm uma vida saudável. Você conhece pessoas assim. Ora, existem vários fatores que levam uma pessoa à hipertensão. Por exemplo, a questão genética. Eu tenho paciente que tem uma vida super saudável e é hipertenso por uma questão genética. Outros são hipertensos somente por conta da idade. A idade foi passando, foi havendo um processo de envelhecimento das artérias e se tornou hipertenso. Outros por doenças, sim, problema renal pode levar à hipertensão, problema hormonal pode levar à hipertensão. A mudança do estilo de vida não vai garantir que você deixe de ser hipertenso, mas com certeza ajuda, vai ajudar. Então assim, é um mito com ressalva também. Estamos chegando no final, gente, vamos lá. Essa é uma pergunta comum. Mito ou verdade? Estresse aumenta a pressão? Essa é verdade de vera, verdade verdadeira. Gente, estresse aumenta a pressão, principalmente no pico do estresse. A pessoa que vive sob o estresse crônico, a pressão dele fica cronicamente alta. Mas às vezes a pessoa nem tem o estresse crônico, ela tem uma pressão ali normal e ela tem uma crise de estresse enorme, sei lá, você vê uma notícia muito ruim e aí a pressão dela tá um pico de pressão. Isso é verdade. Mas veja, essa pessoa que tem uma pressão normal e que teve um pico de pressão somente por conta daquele estresse agudo, ela não é hipertensa, tá? Ela não é. Ela teve um pico hipertensivo por conta do estresse. Mas realmente, o estresse crônico, ele pode levar a essa hipertensão. E para a gente finalizar, pessoas hipertensas vão ter que tomar remédio para o resto da vida? Mito ou verdade? O pessoal que acompanha aqui meu canal há muito tempo já sabe que isso aí é mito. Mas, lá vem de novo a ressalva. Não é, gente, porque a medicina, ela não é uma coisa assim, sabe, dicotômica, ou sim ou não, ou 0 ou 1, ou é ou não é. Via de regra, a pessoa que tem problema de pressão alta, ela acaba tomando o remédio pro resto da vida, mas tem muita gente que não precisa. Porque veja, eu falei em várias situações aqui que podem levar a pessoa à hipertensão, como por exemplo o estresse, como por exemplo o sal, o estilo de vida. E eu tenho pacientes que deixaram de ser hipertensos. Ora, se eu tenho pacientes que deixaram mesmo, comprovado no exame, fez a mapa, era hipertenso. Depois fez outra mapa, mudança de estilo de vida, deixou de ser hipertenso. Então é por isso que isso aí é mito. A pessoa pode parar de tomar o remédio. Mas veja, ainda agora eu falei que existem casos que a pressão é alta que não depende do estilo de vida da pessoa. Tem uma questão genética aí no meio. Tem um processo de envelhecimento. Mas, via de regra, eu considero isso aí um mito, tá? Já que a pessoa, ela é possível deixar de ser hipertensa. Não é garantia para todo mundo, acho que vale a pena você conversar com o seu médico. Muitas dessas perguntas eu tirei de pacientes meus que eu estou consultando. Muitas são perguntas que vocês fazem para mim aí nos comentários. Então já sabe, coloca aí nos comentários. Alguns eu trago aqui vídeo para vocês, outros eu respondo na hora. Outros eu faço vídeos dedicados para você através da sua pergunta. E na dúvida, já sabe, temos aí nossa live todas as segundas-feiras, 18 horas, horário em Brasília, 17 horas, horário aqui em Manaus. Nossa live Pinga Fogo, onde você pergunta e eu respondo ali na hora, tá bom? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de dar lá o like, não se esqueça de inscrever o canal, ativar o sininho para você poder receber
toda vez a notificação que chegou um vídeo novo meu, tá bom? Ah, e também ser notificado na nossa live, para você poder fazer sua pergunta. Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês, nos veremos no próximo vídeo.